Quer receber mais 2 episódios exclusivos por semana? É só clicar no link aqui na descrição. Com apenas R$ 12 você apoia nosso podcast, ajuda nosso trabalho a continuar e ainda recebe mais 2 episódios, um na terça e um na quinta. Oi, gente! Keila hoje aqui para contar uma história que envolve parceria e uma daquelas perguntas que a gente se faz em algum momento da vida. Algumas peças que a vida prega na gente, a gente não tem explicação, né? A gente não consegue muitas vezes alcançar as razões. Então, essa história tem um conteúdo sensível sobre maternidade. Vamos começar. Mas então, eu conto ou você conta? Hoje eu vou contar a história da Ana Paula. E ela começa assim. Nunca sonhei em ser mãe. E antes até parecia pecado para ela pensar isso, porque da geração da Ana Paula, que é a geração aí próxima da minha, da gente aqui, e de vocês também que escutam a gente aí, 35, 30 e poucos anos de idade, parecia assim na nossa época que era meio absurdo, né, dizer que não pensa em ser mãe, ou que não deseja ser mãe e tal. Mas era assim que a Ana Paula pensava e pensou por um bom tempo na vida dela. Ela sentia que algumas pessoas meio que se assustavam quando ela expressava esse pensamento, ou diziam que era loucura, que ser mãe era maravilhoso. Enfim, aquelas coisas que a gente sabe que antes da internet, né, e da disseminação de muita informação, era uma coisa meio que impregnada na gente, né, de que ser mãe é uma dádiva, é lindo, é maravilhoso e tal. E que eu acho que, assim como todas as funções e papéis que a gente escolhe, tem os seus lados bons, maravilhosos, e tem também os seus lados mais difíceis, ou que cada mãe não vai gostar. Então esse era o pensamento da Ana Paula. Ela não pensava simplesmente em ter filhos. Depois de um tempo, amadurecendo e tal, ela até começou a pensar se, de fato, isso era um desejo, algo meio que instintivo, ou se por mulheres costumarem escutar que tem que ter filhos, ou que nós vamos ter filhos e tal, isso meio que vira uma cobrança interna. Por quê? Na opinião dela, essa geração de hoje, né, dos últimos, 20 anos pra cá, não crescem tanto com essa pressão, falando disso, né, a mulher exerce outros papéis e tal. Então, essa é a impressão dela. E que eu tô com você, Ana. Eu acho que tem muita mudança geracional e também eu acho que tem um ponto que poucas pessoas, de fato, fazem uma investigação de si, né? De entender o que quer, o que deseja, para onde vai direcionar a vida e toda aquela coisa. Então esse era o pensamento da nossa musa. O tempo foi passando, ela encontrou um companheiro, eles estavam ali vivendo a vida deles, até que ela começou a pensar, ou melhor, repensar, se essa seria realmente uma decisão para a vida, ou se a nossa musa mudaria de ideia. Ela sabia que o esposo dela queria muito ter filhos, porque às vezes ele falava coisas do tipo assim, não vejo a hora de ter minha filha, um filho, e ir com eles no estádio. Deve ser legal ver os filhos crescerem com os primos, coisas assim. Então, ele nunca fez uma cobrança direta, assim, para ela, mas ele demonstrava que era um desejo que ele tinha. Então, quando foi em 2018, a Ana Paula decidiu conversar com o companheiro dela. E juntos, eles decidiram que eles iam tentar. E ela parou de tomar um anticoncepcional. Até que no final do ano seguinte, em 2019, eles descobriram a primeira gravidez. E aqui, gente, vai entrar a parte mais sensível dessa história, que vai envolver, infelizmente, aborto. Então, se você tem muita sensibilidade com o tema, ou se nesse momento da sua vida você não consegue escutar a história desse tipo, é melhor passar para a próxima história, ou escutar com cuidado aí, sabendo que a gente vai tocar nesses pontos, tá bom? Vamos lá. Com a descoberta da gravidez, eles ficaram muito felizes, mas também aflitos. Acho que faz parte, uma mudança muito radical. Eles estavam numa fase, assim, do relacionamento muito boa, eles tinham acabado de comprar um apartamento, eles estavam começando ali uma vida mais segura, mais estruturada. Então foi num bom momento que isso aconteceu. Então, antes de começar o pré-natal,
A nossa musa foi ali no posto de saúde, fez alguns exames e lá orientaram para ela esperar algumas semanas antes de fato, começar o pré-natal. Só que não deu tempo. Alguns dias depois, a Ana Paula começou a sentir algumas cólicas, incômodos. Ela foi até o pronto-socorro e lá eles disseram que era cedo para pensar que isso teria alguma relevância, né? Que no início da gravidez pode acontecer de algumas mulheres sentirem uma certa dor, um desconforto ali no pé da barriga, que isso tinha a ver com o óvulo se fixando. Então ela voltou para casa e seguiu a vida dela, mas ainda com aquele incômodo no pé da barriga. Até que uma semana depois, a dor passou a piorar e ficar mais intensa. A Ana Paula, gente, sentia, além da dor na barriga, tipo uns choques na perna, assim, sabe? Quando dá tipo uma tensão, assim. Então ela sentia meio que repuxando. E ela comentou com a mãe dela. A mãe da nossa musa falou que isso era muito estranho e que ela precisava voltar para o hospital. E lá foi ela. Ela disse que esse dia não vai sair da cabeça dela, nunca mais. E por mais que ela passou outras coisas na vida, esse dia marcou a vida dela para sempre. Ela chamou o companheiro dela e eles foram juntos ao hospital para checar ali, né, verificar o que estava acontecendo com o corpo dela. E enquanto eles esperavam na sala de espera, os dois assistiam o jogo do Santos pelo celular, ali juntinhos, e a dor, gente, não passava. Até que ela ficou muito aflita, olhou para o companheiro dela e disse: Acho que é gravidez ectópica. E assim, né, gente? A gente tá aqui com o nosso celular, a gente sente uma coisa no corpo. Quantas vezes a gente vai lá, Google e pesquisa o que poderia ser? Não foi diferente com a nossa musa. Ela tava aflita, ela tava querendo saber o que estava acontecendo com ela e a gravidez. Então, ali ela encontrou possível explicação para o que ela estava sentindo, que é esse tipo de gravidez, né? Ectópica, que é quando o óvulo fertilizado se implanta fora do útero. Então, ao invés de ele estar ali na cavidade uterina, que é onde ele vai desenvolver e tem espaço, né, plasticidade suficiente, ele fica meio que fora, ali no caminho, né, nas trompas. E pelos sintomas, era disso que a Ana Paula estava com medo. E depois que ela disse isso para o companheiro dela, na sequência, ela sentiu e disse: Acho que nunca vou conseguir ser mãe. Na hora o companheiro dela tentou acalmar ela, né, acolheu ali, e passaram-se alguns instantes, eles foram chamados para ultrassom. E lá ela já percebeu, pelo rosto, né, preocupado do técnico de enfermagem que estava fazendo o exame nela, que alguma coisa não estava bem. Mas ele não disse nada para eles até ali e chamou a médica. E a médica disse: Ana Paula, você está grávida, mas é uma gravidez na trompa. A gente precisa te internar agora, porque inclusive é um risco para sua própria vida. E aquilo, gente, caiu como uma bomba na cabeça da Ana Paula. Ela ficou completamente desesperada, com medo de morrer. E ela pediu para a médica, então, chamar o companheiro dela, que chegou na hora. Os dois se olharam, choraram. E ela dizia: Eu sabia. E ele disse: nós estamos juntos nisso. E naquele momento, era o que ela precisava escutar. Nem ela saberia dizer o que ela precisava. Mas ela sentiu que ali ele disse as palavras certas. Que caiu no lugar que ela sentiu um conforto, um amor, assim, suficiente para aquela situação. E ela sentiu isso através da sensação de: sim, ele é o amor da minha vida. Ela se sentiu acolhida, né? Acompanhada. Sinto muito, Ana. Sinto muito. Depois disso, então, ela foi internada e ela foi para uma ala com outras gestantes. E aqui é uma parte que me pegou bastante, né? Desse tipo de situação. Eu não sabia disso. E aí, com o e-mail da nossa musa, eu fiquei sabendo, dei uma pesquisada na internet e, de fato, em muitos lugares,
Inclusive, na maioria dos hospitais, é assim que acontece. Vou contar para vocês. Esse lugar, que em alguns hospitais é chamado de ala das gestantes, ele não é determinado por qual momento da gestação cada mulher está passando. Então, por exemplo, a Ana Paula foi para um lugar onde tinham mães que seus bebês tinham acabado de nascer, que elas estavam ali para receber ou já amamentando os seus recém-nascidos. Ali naquele mesmo espaço, tinham mulheres que estavam enfrentando o mesmo momento que a Ana Paula. Tiveram suas gravidezes interrompidas. E ela até, presenciou uma situação muito triste e delicada. Do lado dela, uma outra mulher tinha acabado de passar ali pelo parto de um bebê sem vida. A Ana lembra do choro dessa mulher, e o quanto foi difícil estar ali junto, sentindo tudo isso e também presenciar a dor de outras mulheres. Ela até colocou aqui um detalhe, que é essa moça, que estava ali nesse processo de que o seu bebê tinha chegado ao mundo sem vida, o médico perguntou se ela queria ver o bebê. E a mulher só chorava, e era um choro doído, sofrido. Eu imagino. Quando eu li essa parte aqui, eu fiquei pensando como é que eu ia contar isso pra vocês. Mas, enfim, tô contando aqui com as palavras da Ana Paula, que chorou junto, ali, naquela situação. Depois disso, ela foi para um outro lugar que se chama Casa da Gestante. E lá não era permitido ter acompanhante o tempo todo. Então, por exemplo, ela só podia receber visita do companheiro ou de alguém que quisesse visitar ela. Então, era um lugar que também tinham outras grávidas, com seus barrigões, ou para ganhar neném, algumas que já tinham acabado de ganhar. Então, por exemplo, de manhã, as enfermeiras vinham, trazer o café e falavam: Bom dia, mamães! E ali, a Ana Paula sofria, chorava, sempre caía uma lágrima. Porque foi muito difícil para ela escutar tudo isso, acessar o sentimento de que ela estava ali, internada, ela passou 4 dias nesse lugar e que cada vez que uma enfermeira entrasse com um bebê, não seria para anunciar a chegada do bebê dela. E isso foi muito difícil para ela. E ela estava ali, gente, porque uma médica tinha sugerido, que ela esperasse que o corpo expelisse naturalmente. Mas como isso não aconteceu, o tempo estava passando, além da dor física, também essa dor psicológica. O feto continuava crescendo, mesmo ali no lugar em que não teria condições, da gravidez avançar. Então, ela teve que operar. E lá foi a Ana Paula. E antes de entrar mesmo, no processo para cirurgia, ela perguntou para a médica se tinha como, empurrar o bebê ou de alguma forma, algum procedimento que conseguisse ajudar a ajustar ali o feto de onde ele estava para onde seria adequado que ele estivesse. E a médica respondeu: só Deus faz isso, Ana. Só Deus. E com a tristeza, dessa resposta, ela foi para a cirurgia. A cirurgia deu tudo certo, passou ali os primeiros dias, ela foi ficando melhor. E aí, ela e o marido tomaram uma decisão. Eles foram morar em outro país, nos Estados Unidos. Foram recomeçar a vida deles e ela seguiu, sem voltar, o uso de anticoncepcional, porque, eles ainda tinham o desejo de ter um filho ou uma filha. O que aconteceu, fisicamente com ela, além de toda a expectativa, é que a menstruação dela voltou a ficar mais intensa, como já foi, um dia na adolescência. Mas, de resto, eles estavam confiantes e com esperança de que eles poderiam tentar novamente. E aí, infelizmente, a Ana Paula e seu companheiro engravidaram mais 3 vezes. E em todas, gente, aconteceu abortos espontâneos.
Lá foi nossa musa fazer todos os exames a cada vez que isso aconteceu. E ela não tinha nenhuma questão, né, que pudesse apontar que ela não pudesse nem sequer tentar ter filho. Não tinha trombofilia, não tinha miomas, nada que justificasse as perdas. E nas 3 vezes, eles descobriram a gravidez já um tempo depois, assim. Ela já estava grávida, eles não ficavam ali fazendo teste em cima de teste toda hora, né, vivendo um dia e pensando no próximo, com aquela ansiedade toda. Não, eles tentavam, botavam a fé deles ali e em algum momento descobriram a gravidez e, infelizmente, né, foi interrompida. E eu fico imaginando, assim, o quão difícil deve ser, né, passar por um trauma como esse, acho que uma marca como essa, né, de ter a expectativa, de saber que tá ali gestando um feto, imaginar que vai se tornar o bebê e, infelizmente, passar por essa frustração. E a última, gente, foi no ano passado, em 2024, em que a nossa musa já estava com 34 anos, eles até ali estavam, né, tentando e tudo mais, e essa gravidez chegou até os 3 meses, e eles sabiam o sexo do bebê, que era um menino. Escolheram o nome de Samuel, inspirados na história bíblica da Ana, mas infelizmente, mais uma vez, o coração do bebê parou de bater. E dessa vez era porque o cordão umbilical não estava conectado corretamente. E aqui uma breve explicação, né? O cordão umbilical é o que liga toda a vitalidade da mãe com o feto, né? Com a criança. Então, a alimentação, as vitaminas, tudo o que precisa para o feto desenvolver é através dessa ligação. E não conseguiram uma explicação, né, para isso. Simplesmente aconteceu. E mais uma vez nossa musa teve que decidir entre fazer um procedimento ou esperar que o corpo expelisse. E aí, para quem não sabe, o nome do procedimento é curetagem, que é quando você vai lá, toma uma semi-anestesia, vou chamar assim, né? E aí eles introduzem um aparelhinho na vagina da mulher e tiram ali tudo o que precisa e tal, fazem como se fosse como se fosse não, né? É uma limpeza do que tava ali, né, se formando, enfim. Gente, eu acho detalhes, né, procedimentos tão invasivos, tão difíceis. Eu tô contando assim pra vocês porque às vezes a gente não consegue nomear muito bem com palavras o que a gente sente quando passa por isso, né? Eu digo a gente porque, enquanto mulher, já tive também as mesmas questões que a Ana Paula, né? De me perguntar se eu queria ser mãe ou não. Já mudei de ideia várias vezes. Temos a mesma idade, 34 anos. Então, eu fico imaginando, né? Você tá ali diante do que você deseja e meio que sem ter explicações, seu corpo já vivendo uma parte daquele processo, a coisa simplesmente não prossegue, né? Então, tô contando essa história aqui, Ana, com o coração bem apertado, viu? Sinto muito por vocês. Bom, então nessa última vez, ela, ao invés de passar pelo procedimento, decidiu esperar. E numa madrugada silenciosa, em que ela estava sozinha, o bebê saiu com muita cólica. Foi muito difícil para Ana Paula enfrentar mais esse momento. E dessa vez ela estava em casa, sozinha, sem família, sem toda aquela expectativa, né? Que a gente idealiza, mas também escolhe para um momento como esse, de ter, né, um bebezinho. Nessa experiência que ela viveu, foi ela e o silêncio daquela madrugada, que ela jamais vai esquecer. Ela preferiu ficar muito reservada, assim, com essa fase que ela viveu. Poucas pessoas souberam desse momento da vida dela. E depois disso, ela e o marido decidiram parar de tentar. Eles entenderam que talvez essa não seja a história deles, que não seria possível
que eles tivessem filhos mesmo. E os dois desejam isso hoje, têm certeza que haveria muito amor, mas que talvez na concepção deles não seja esse o plano de Deus para a vida deles. Ela disse que as pessoas costumam, né, dar opinião, aquela coisa, né? E que pessoas que compartilham da mesma fé que eles, da mesma visão de mundo que eles, já disseram coisas do tipo assim: Ah, mas Deus jamais tiraria um filho de alguém ou faria você passar por isso e tal, enfim. Esse não é o ponto para Ana Paula, né? Hoje, depois de ter vivido tudo isso, ela aceita que não é para ser, né? E hoje ela tá em paz com essa decisão. Colocou o DIU, que foi o método que ela escolheu ali para cuidar de outras questões, como eu falei, né, da menstruação dela. Então hoje ela não menstrua mais, não sente cólicas, se sente feliz com essa decisão. E ela pensa que se um dia ela mudar de ideia, né, ou se esse desejo for muito maior do que a paz que ela tem hoje, ela vai tentar. Eles vão tentar, de outras formas. Mas por agora, eles decidiram viajar, aproveitar outras coisas que a vida proporciona, viver, né? Eles estão até pensando em ter um pet. Mas o companheiro dela ainda tá meio resistente com a ideia. Então, é um plano aí que os dois ainda estão estudando. Mas a nossa musa deu um outro destino a esse desejo e também a esses traumas, né? Essas marcas que ficaram com ela. Como ela transformou essas experiências em um projeto chamado Gestando Histórias. Que eu amei esse nome, eu amei, tô apaixonada por esse nome. É um projeto que tá ainda no começo, mas ela tem dedicado muito do tempo dela e ela percebe que tem tido trocas valiosas, porque é um espaço de acolhimento voltado a mulheres que vivem o luto gestacional, por aborto espontâneo ou por outras formas de perdas de seus bebês ou da impossibilidade de realizar o desejo de serem mães, né, de gestarem uma criança, de serem mães através, né, de uma gestação. Como a nossa musa faz isso? Através de um podcast e das redes sociais. É ali que ela tem buscado dar voz a essas mulheres, a essas histórias e a sua própria história. Ana Paula não é um nome anônimo. Esse é o nome real, oficial da nossa musa, que, além de ter contado a história dela lá, ela quis compartilhar aqui com a gente porque ela é fã do nosso podcast. Ana Paula, a Mari e eu falamos da sua história, falamos de você, nos emocionamos, né, com algumas partes do que você viveu. Ficamos muito felizes de saber que somos companhia para você aí pelos Estados Unidos, quando você está fazendo sua faxina. Obrigada pelo carinho. É admirável, né, o destino que você encontrou, né, de colocar para o mundo a sua história. E aqui com a gente também é mais uma forma de você fazer isso. Então espero que tenha ressoado de uma maneira confortável para você a sua história, por mais que a gente passe novamente, né, por alguns pontos que foram bem sensíveis para você. E eu quero contar, né, o que me veio aqui para quem está escutando, para quem tem amigas que viveram situações semelhantes ou que estão passando por momentos parecidos com o que a Ana passou, que hoje, né, tá compartilhando que deu um destino para tudo isso, que tá em paz com as decisões dela. Vocês sabem que eu sou fã da cantora Lineker, né? E no ano passado viralizou aí uma música dela que chama Caju. Não sei se vocês vão lembrar, mas depois vocês dão um Google aí quem não souber. Quero saber se você vai correr atrás de mim num aeroporto, pedindo pra eu ficar, pra eu não voar, pra eu maneirar um pouco. E essa música, gente, conta de um amor muito intenso, bonito, em que a pessoa que tá reivindicando aquele amor
coloca, né, vai narrando, que esperava que a pessoa fosse atrás, esperava um monte de coisas e tal. Fala sobre uma espera de um amor. E aí, essa música ficou muito famosa, porque a Lineker, numa entrevista, comentou que tinha a ver com o amor que ela tinha vivido por pouquíssimos dias, se eu não me engano, acho que menos de uma semana, numa das turnês aí que ela viajou pra fora do país, do Brasil, né? E aí, gente, começaram uma comoção do tipo assim, Assim, nossa, quem que é o Caju? Quem que é o Caju? Ou quem que é a Caju, né? Enfim. e um pouco depois eu soube que a Lineker, o posicionamento da Lineker era algo assim, de que às vezes a gente vive histórias, a gente escuta histórias, projetando sempre que vai haver um final feliz, parecido com alguma outra referência que a gente já viveu. Ou parecida com alguma referência que a gente internalizou. Porque socialmente a gente aprende muito isso, né? Que as coisas vão ser de um jeito, é só a gente ir lá e fazer. E não é assim que acontece. E muitas vezes a gente não tem explicação. Nem na medicina, nem na ciência, às vezes até na espiritualidade. A gente não tem explicação. A gente mesmo precisa dar um destino para as nossas dores. E o que eu acho legal dessa parte aí da história da Lineker é que ela diz isso. Que ela viveu um amor, foi muito gostosa aquela paixão, e o destino que ela deu para o fim foi fazer uma música que bombou, né, que foi muito sucesso, que ela ganhou muito dinheiro, então ela deu um outro destino para aquilo. E a mensagem que ficou para mim disso é que a gente consiga dar destinos diferentes às nossas dores, que a gente tenha nosso tempo de elaboração, de desabafar, principalmente que nós sejamos acolhidas pelas pessoas que a gente ama, mas que, se possível, a gente consiga dar um destino para as nossas dores. Ana Paula, é muito lindo o destino que você deu para sua história até aqui. Espero que você compartilhe mais histórias com a gente. Parabéns pelo espaço que você criou para você e para outras mulheres se encontrarem nas suas dores e assim poderem dar outros destinos para elas. Um beijo e até a próxima história. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, Manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!